Boa noite a todos. Rapidamente me apresentar, a Suzana já chegou aqui também como palestrante, Ricardo tá chegando conosco. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Robichê, sou coordenador central de educação à distância aqui na PUC, contemporâneo do Luiz Gustavo na época de engenharia da computação, super bacana rever as pessoas e principalmente entender como a PUC contribuiu para trajetórias de sucesso e compartilhar essas trajetórias de sucesso depois no ECOA em todas as plataformas que a gente tem. Só lembrando, essa é uma ação conjunta entre o ECOA e a Associação dos Antigos Alunos da PUC, aqui representada pela Suzana. Suzana, você quer falar umas palavras? Eu não sei se o Ricardo também quer falar um pouquinho com a gente. Alô, vamos deixar que o Ricardo fale. Está aí? Tá. Tá bom, Acho que boa noite a o todos. Ricardo está conosco. Ricardo, Tá bom, boa noite a todos. Boa noite, Suzana. pode falar também no final. Eu acho, para a gente fazer uma dinâmica, eu queria agora formalmente fazer a abertura do evento, dar mais uma vez boas-vindas ao Luiz Gustavo Nogara. E é uma honra, Luiz, estar te recebendo aqui. E, na verdade, destacar, né, rapidamente, eu vou fazer um super briefing, um super resumo, né? Atualmente, o Luiz é sócio na Square Learning Technologies e a gente vai discutir exatamente a transformação digital na educação e convidar o Luiz para compartilhar um pouco a trajetória de vida dele, a trajetória de carreira dele, desde o Gênesis lá na PUC, né, Luiz, no curso de Engenharia de Computação. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela apresentação. É um prazer também estar aqui. Obrigado pelo convite à Associação dos Antigos Alunos também e ao ECOA. Espero que a gente tenha uma conversa frutífera aqui, interessante para todo mundo. Vamos lá, né? Eu preparei uma apresentação para ajudar um pouco a fazer a contação de história e deixa eu colocar aqui para todos. Perfeito, vamos lá. Eu dividi um pouquinho a apresentação em algumas partes, né? Quem que eu sou, né? Para vocês entenderem por que a gente está conversando hoje e de onde eu venho. Um pouquinho da história das empresas que eu criei. Eu, na verdade, tive 6 empresas, talvez 8, se você contar algumas outras iniciativas meio frustradas. E depois eu vou contar sobre 2 delas só para exemplificar um pouco do impacto da PUC e do curso de Engenharia de Computação e o curso de mestrado que eu fiz também na PUC. Depois, uma história de transformação digital na empresa que eu trabalhei até o começo desse ano, a Somos Educação, e um pouquinho do futuro da educação e a tecnologia, que é onde eu estou focando já nos últimos 10 anos. Quem que eu sou, né? O Luiz Gustavo Nogara. Eu estudei na PUC a partir de 98, no curso de Engenharia de Computação, e fiz muitos amigos que até hoje tenho contato, e é impressionante como a turma que começou comigo na PUC hoje em dia está em cargos extremamente interessantes e importantes, e vários deles podem ser chamados para palestrar aqui e vão ter histórias super engajantes que podem auxiliar aí no pessoal que faz os cursos hoje para se inspirar. Fiz o Engenharia de Computação. Dentro do curso de Engenharia de Computação, você acaba tendo impacto de vários dos laboratórios. Eu fui impactado pela história do TechGraph e pela vontade de fazer algo em computação gráfica. Acabei indo trabalhar lá, fiquei 1 ano e meio trabalhando com a linguagem Lua, né, que foi a linguagem criada pela PUC, e com computação gráfica, que fez parte de um jogo que foi feito dentro da PUC nessa época. E depois disso eu fiz uma iniciação científica com o professor Giovan Tavares no departamento de matemática da PUC, que foi eu criei um dos primeiros clusters de computação paralela no departamento de matemática, para um projeto de petróleo, que acho que é uma coisa bem comum na PUC, né? Projetos ligados à Petrobras, e acabou sendo um projeto bem interessante. Depois disso eu fiz o mestrado também, acabei entrando um pouquinho na academia, fiz o mestrado, não consegui ir para o doutorado,
mas o mestrado foi com o professor Renato Cerqueira, no Departamento de Informática, sobre computação distribuída também. Então, eu tenho trabalhado com essa ideia de computação distribuída desde essa época. Só que, como muita gente da área de tecnologia, a gente é mordido por um bichinho de empreendedorismo. E desde 99 eu tenho tive muita vontade, né, de criar coisas do zero e criar equipes e fazer algo diferente. Então, conversando com outros colegas mais velhos na PUC, acabei encontrando uma empresa chamada Wish, que é Wish Technologies. Eu fiquei nela de 2001 a 2007, que era uma empresa que foi criada por pessoas ligadas à PUC de alguma forma, seja ex-alunos ou professores que estudavam ainda na PUC, como estagiários lá. Então, foi uma coisa super natural continuar estudando no curso de engenharia e trabalhar nas horas vagas, que eram poucas, mas depois acabaram sendo mais do que o curso de engenharia permitia. Então, começou a sofrer um pouquinho a parte do estudo. A Wish Technologies é uma empresa que fazia uma coisa totalmente inusitada no ano de 99, 2000, que era fazer sites para celular. A gente usava uma tecnologia chamada WAP, que é uma tecnologia que pouca gente conhece, que era uma tecnologia cara de ser usada. Você pagava por minuto de celular, na época que os minutos de celular era caro, ao invés de você usar um pacote quase ilimitado ou ilimitado, como é o caso de hoje em dia, e fazíamos esse site. Só que em 2001 tivemos uma surpresa, que foi a chegada de um SDK, vindo de uma feira que um sócio foi e trouxe para desenvolvimento de aplicativos para celular, para esses celulares, que não eram nada parecidos com os que hoje a gente vê com iPhones, Samsung, Android. E aí começamos a fazer aplicativos para esses celulares, né, em 2001, 2002. Fomos um parceiro de lançamento da Vivo nessa tecnologia chamada Brew, da Qualcomm, que é uma empresa de San Diego. Hoje existe, né, ela que faz a maior parte dos tipos de celulares que não são da Apple, são da Qualcomm. Ela criou esse sistema operacional e fizemos aplicativos numa casinha, numa salinha no Jardim Botânico, de 30 metros quadrados, e éramos uns parceiros premium da Vivo aqui, com mais de 50 aplicativos. E a história começou justamente porque alunos da PUC, meio malucos, que resolveram pegar um kit do nada, fazer um teste, mandar uma mensagem para a Qualcomm falando: tá bom, agora eu quero colocar esse aplicativo dentro do celular, como é que a gente faz? E alguém lá falou: não, mas como assim? Tem alguém no Brasil fazendo algo totalmente diferente e com conteúdo em português, então vamos mandar para eles um kit de teste. Chegou 2 dias depois por FedEx um celular aberto, daquele um kit mesmo de desenvolvimento, e a gente começou a trabalhar nele. Fizemos esses 50 aplicativos e jogos, a gente acabou saindo em várias coisas de imprensa. Isso aqui foi o que eu encontrei, eu não tenho mais acesso a muitas das coisas que a gente gerou na época, né? Foi o que eu encontrei, uma reportagem do Globo de 2005 sobre os jogos que a gente fazia, e chegamos a ter em 18 países os aplicativos, incluindo o Japão, que era um lugar que as telas de celular eram do tamanho que as telas dos iPhones hoje têm. Só que e tinha uma rede de celular que era muito melhor que a nossa. Era uma coisa totalmente alienígena para alguém do Brasil, sem contar com a língua, né? Que a barreira da língua atrapalhava um pouco para a gente fazer a tradução das coisas. A segunda empresa que eu trabalhei, que meio que gerou o meu caminho na educação, foi a EduMob. Em idos de 2012, eu tinha acabado de vender uma empresa junto com os meus sócios para uma empresa de mobile advertising, e pensamos: o que a gente vai fazer agora? Vamos para a educação, porque a educação é uma coisa que é legal, todo mundo entende, e é uma área que tem pouca gente trabalhando de forma séria nessa época, né, 2012. Então, fomos para abrir a educação na época, batemos na porta, ou eles bateram na nossa porta. São 2 histórias conflitantes, mas no final começamos uma startup dentro da Abril Educação, que era
uma empresa que tinha sido criada há pouco tempo e feito um IPO na Bolsa Brasileira, era dona da Ática Scipione, que são duas marcas que todo mundo conhece, todo mundo do Brasil que estudou em algum momento teve algum livro dessas editoras, e tinha acabado de comprar o Ângulo de São Paulo e o PH do Rio, que também quem é do Rio conhece muito bem. E a gente começou uma empresa de educação móvel, que, na verdade, nada mais fez que foi uma rede de ensino, como se fosse um LMS, um gerenciador de conteúdo, mas uma rede de ensino móvel, que era uma rede de cursos que usava todas as mídias possíveis do celular na época para passar conteúdo para o usuário ou para fazer assessment, para fazer perguntas e respostas. Então, usava o portal de voz como um tipo podcast, né? Porque na época podcast também não era muito popular, agora que está popularizando, mas a gente usou o portal de voz, que era uma coisa que aparecia em todos os telefones, né? Todo mundo conseguia ligar para um número, SMS para fazer as perguntas e respostas, para poder saber se o usuário, né, o aluno, conseguiu aprender alguma coisa ou não, e para quem tinha um telefone um pouco melhor, um site ou um aplicativo. Obviamente, né, em 2012, a maior parte das pessoas ainda tinha telefones que não tinham internet, ou se tinha internet, a pessoa não tinha dinheiro para colocar créditos para ter internet, então o portal de voz e o SMS funcionaram muito bem, e foi um produto lançado na Vivo. A gente teve mais de 4 milhões de alunos que chegaram a passar pelos cursos, e tinha uma assinatura semanal que deixava que todo esse tráfego de voz e dados fosse de graça, e aí gerava um aprendizado, né, que a gente media e chegava no final do curso ainda dava um certificado físico, que era uma coisa que a gente aprendeu que é super importante no mundo digital, que é você conseguir fazer com que o real exista também, né? A pessoa está no digital, está aprendendo, só que para você ter uma final da experiência, você ganhar um certificado era uma coisa que fazia muito sentido para todo mundo. E aí a gente recebia mensagens falando aqui, por exemplo, criei confiança agora, que eu vi que tinha uma coisa real que chegou pelo correio e agora eu tenho um certificado da Edelmore. Esse produto ele chegou a ganhar um prêmio na GSM Association, que é uma das maiores feiras na GSM, Mobile GSM, que ficava em Barcelona. Agora não sei se vai ter de novo, mas ganhamos um prêmio de melhor produto de inovação em educação, que é a primeira vez que uma empresa brasileira ganha esse prêmio em qualquer categoria, não só em educação. A gente ganhou, por exemplo, da Wikipedia, né? Wikipedia Zero, que estava na mesma categoria. Era tão inovador que a gente conseguiu depois colocar parte desse projeto em outras operadoras no mundo todo. Tem operadora da Turquia, operadora da América do Sul inteira querendo colocar esse produto no ar. E a Edumob, como era uma empresa da Abril Educação, ela começou dentro de um grupo de educação gigante. E dentro desse grupo, a gente começou a perceber, né? A gente, quando eu falo a gente, são sócios dessas empresas todas, eu me incluo nesse grupo. Eu vi nessa parte da educação, em uma empresa grande, como é que ela é gerada, quem criava os livros, quem criava o material, como isso chegava para os alunos, e vários desses processos pareciam arcaicos, e eram arcaicos, né? E aí apareceu a necessidade e a possibilidade, né? E aí acho que vem uma parte importante do mundo do empreendedor, é você procurar uma oportunidade e ir atrás dela. Foi atrás da oportunidade de criar algo digital dentro de uma empresa de educação, sendo que a empresa de educação era gigante, né? Uma empresa se não me engano, eram 7 mil, 8 mil funcionários na época. E aí a gente, dentro da Somos, que é uma empresa que tem algumas das marcas, já tem mais de 100 anos, por exemplo, a editora Saraiva, que faz parte deles, tem mais de 100 anos, ela era a maior empresa de K12 no Brasil. Esse slide ali agora está um pouco defasado, porque a Arco comprou um sistema de ensino, depois eu vou falar mais e ficou um pouco maior.
mas elas têm uma série de marcas que foram juntadas e criaram a Somos. Então, a gente tem tanto a editora Saraiva, Vatica, Scipione, quanto TH, Ando, Maxi, Gel, são vários sistemas de ensino que algumas pessoas de várias partes do Brasil vão reconhecer porque tiveram em escolas que usavam sistemas de ensino. São 1,3 milhões de alunos que usam esses materiais em mais de 4 mil escolas. E aí a Somos tinha um que a gente chamava de mosaico de serviços que foram criados pela gente, pela minha equipe de tecnologia educacional, para poder dar suporte às escolas parceiras. Porque o modelo original de todas as empresas de educação é criar livros e vender livros para a escola, né, papel. E a relação da empresa com a escola era praticamente de venda, simplesmente. Que era venda do produto, o produto chega na escola, aí tinha uma parte de assessoria pedagógica durante o ano, mas era só. Então, chegava no final do ano, compra de livro de novo e assim sucessivamente. O que a gente quis criar com a tecnologia educacional lá dentro da Somos foi criar uma relação íntima com a escola, mas também com os professores, alunos e professores, e alunos e pais, que são todas as partes da educação que são necessárias, né, para a educação das crianças. E aí a gente criou, dentro desse mosaico, toda a parte de desenvolvimento pedagógico, toda a parte de desenvolvimento de conteúdo digital, toda a parte de interrelacionamento entre os alunos, professores e pais. Então, a parte de comunicação, a parte de envio de conteúdo pelo professor para o aluno, todo o conteúdo socioemocional e sim, que são o conteúdo necessário para o século XXI, que a gente considera super importante, que nunca era ensinado na escola, e também a parte de back-office da escola, que normalmente é a parte de matrícula, a parte de billing, né, de cobrança dos pais. Isso tudo a gente criou plataformas que entram em conjunto e geram o que a gente chama de digital services lá, Tech Digital Services. E todas as marcas da Somos entraram de alguma forma dentro desse mosaico, e aí criamos o Plural, que é a plataforma que deu origem à transformação digital na Somos. Foi um produto criado em 2015, 2014, para o PH, que começou com uma tutoria digital e, no final, é hoje o carro-chefe da Somos como proposta pedagógica para todas as escolas. O que é o Plural? O Plural é o que a gente chama de escola digital, né? Tudo que a escola pode fazer, ela pode ser feita dentro do Plural. Desde as aulas, que aí eu falo um pouquinho, né, que aumentou muito o uso por causa da pandemia. Todos os livros e cadernos digitais estão dentro do Plural, então o aluno hoje em dia não precisa mais ter o livro físico em casa nem na escola, ele poderia usar simplesmente o livro digital que está dentro do Plural. Os professores eles conseguem enviar atividades para os alunos e conseguem fazer como se fosse dever de casa, né? Tudo dentro da plataforma, e conseguem mandar avaliações para os alunos, ou a escola consegue fazer avaliações de larga escala, ou até, no caso, a Somos faz avaliações de larga escala, quase como o Enem. Chegamos a ter simulados de 50 mil alunos simultâneos trabalhando em cima da plataforma. Temos a tutoria, que é o suporte dos tutores, que temos uma equipe grande, até mais de 100 tutores que respondem dúvidas dos alunos. E o principal, que é uma das coisas mais legais do mundo digital, é que a gente consegue ter dados de tudo isso, todo o uso, toda a resposta do aluno, todo o engajamento. A gente consegue fazer relatórios de uso para os professores e para as escolas, e para os pais, né, se for o caso. Então, é a parte mais legal e mais importante desse mundo todo aqui, né, todas essas bolinhas. O Plural, no final, ele teve mais de 3.500 alunos, teve 500 livros. Acho que hoje já passou de 4, que a gente vai criando
conteúdo o tempo todo lá na Santos. E tem lá os 20 mil objetos educacionais, que são animações, vídeos extras, tem videoaulas que são criadas continuamente, inclusive um dos usos mais interessantes do mundo digital e dos dados que eu falei, são como esses dados conseguem nortear a produção de conteúdo novo da nossa equipe editorial. Por exemplo, um aluno posta uma dúvida em cima de uma questão de um livro. Se essa dúvida for vista muitas vezes ou for repetida, né, várias pessoas fazem a mesma dúvida, esse dado da questão pode chegar no pessoal editorial para ver se essa questão está com problema ou não, se a parte do livro que diz, que conta, né, sobre essa matéria está bem escrita ou não, e pode ser feito um vídeo explicativo especialmente para esse conteúdo, para chegar para os alunos que tiveram dúvidas. A gente tem mais de 150 mil exercícios criados, sem contar com todos os testes Enem e vestibulares lá dentro da plataforma, e mais de 16 milhões de dúvidas respondidas que estão lá hoje. E aí, dito isso, tinha tudo isso antes da pandemia. Chegou a pandemia, tivemos um fechamento das escolas rapidamente em março do ano passado, né? E aí aqui um gráfico mostrando o fim de 2019, onde a gente estava, tinha 240 mil alunos na plataforma, o que já era bastante para a gente, tá? E aí a gente esperava chegar em 2020 com as novas escolas em 590, que era mais ou menos a nossa meta de 2020. Chegamos a 1,3 milhões, esse gráfico para em julho aqui, a gente chegou a 1,3 milhões de alunos no final do ano, e um crescimento absurdo justamente em março para abril, que foi quando as escolas tiveram que voltar de forma online ou híbrida, mas principalmente online, e aí o engajamento aumentou enormemente, né? A mesma coisa para professores. A gente tinha pouquíssimos professores no começo do ano. Quando foi feito o embarque deles até março, a gente estava aqui na casa dos 25, 30 mil professores, e a nossa meta era chegar em 35 mil. A gente chegou, no final do ano, a 110 mil professores na plataforma, que era uma coisa impensável no começo do ano. E outras coisas que a gente teve que fazer durante a pandemia foi integrações com parceiros para resolver problemas que as escolas começaram a ter. Um era, o que eu faço agora com meus laboratórios? Eu não tenho mais laboratório na minha escola, não posso levar meus alunos para lá. E, obviamente, tinha as escolas que nunca tiveram laboratório. A gente começou a procurar parceiros para colocar dentro do Plural. O Plural já tinha sido pensado como uma plataforma escalável e integrável. Então, pegamos um parceiro da Colômbia que faz laboratórios chamado Cloud Labs, laboratórios virtuais, e todos esses laboratórios são laboratórios de física, química, de biologia, e que estão dentro do Plural hoje em dia também, e gerando dados para os professores para serem usados durante o aprendizado normal deles. Isso aqui foi o crescimento do engajamento. A gente, apesar de ter aumentado o número de alunos em 3 vezes, né, dentro de usuários em geral, mas principalmente alunos, em 3 vezes, mas o número de usuários únicos aumentou 8 vezes, porque a gente já tinha usuários cadastrados, mas que não usavam muito a plataforma. Então, por causa da pandemia, eles tiveram que começar a usar, não tinha outro jeito. As interações, ou seja, o engajamento de cada usuário aumentou 20 vezes, ou seja, cada usuário começou a usar muito mais a plataforma do que a gente. E o que a gente mais impressionou foi a adoção massiva dos professores, que eles começaram a ver que a tecnologia podia não só ajudá-los, como era imprescindível, né, para o aprendizado. E eles começaram a ser os novos heavy users da plataforma, muito mais que os alunos. Muitos professores que tinham até medo da plataforma antes começaram a ver o Plural como um amigo e não como um inimigo. Aqui cabe uma indagação, né? Muito da tecnologia de educação foi criada antes do momento atual como uma forma de eliminar o professor da jogada, né? da linha de aprendizagem.
meio que jogando a tecnologia para o aluno diretamente, achando que o professor é desnecessário. Na minha filosofia, na filosofia da Somos da época, isso é uma falácia. Você precisa, na verdade, criar algo para que o professor possa ensinar. Então, a gente tem que estar como um ajudante do professor e não como um simples substituto do professor. A gente teve mais números aqui, só para ilustrar. O plural ficou tão usado que ele ficou com um tráfego, metade do tráfego de todas as empresas de educação no Brasil. A gente teve um caso de sucesso até pela velocidade de implantação de todas as features necessárias para colocar a aula digital e aula no ar, né? A gente conseguiu, acho que em 3 semanas, com a equipe que a gente tinha, virando noite durante essas 3 semanas, para poder colocar isso no ar, e conseguimos que no final tínhamos no final uma adoção absurda das escolas, e isso se mostrou nos números. A gente, no final do ano, chegou a ter mais de 10 milhões de aulas virtuais, né, gravadas. Por dia, a gente tinha coisa de 70, 75 mil aulas diárias. Então, todo dia de manhã, 7 horas da manhã, começavam as aulas nas escolas, como se nada estivesse acontecendo no mundo, né, mas todo mundo em casa. E mais de 100 mil professores fazendo essa orquestração, né, de aulas. Também tivemos no ano passado algumas outras iniciativas que foram muito legais e que acabaram dando super certo. Uma foi o Plural Store, que foi a junção do que a gente já tinha feito para o Plural, e o Cloud Lab, por exemplo, foi um exemplo. Ele foi um exemplo de solução extra que a escola precisava, e se ela quisesse adotar, ela comprava ou passava para os pais para comprarem, e a gente acabou fazendo um marketplace de soluções educacionais para integração natural. Isso está live hoje, está funcionando. E a segunda coisa, que foi o Learning Book, foi uma iniciativa inovadora da Lenovo, a gente, no plural, o Google for Education e as nossas marcas, para criar o conceito de Chromebook as a Service. A gente criou um modelo em que o aluno, ao invés de comprar o material didático, ele compra um Chromebook. Ele na verdade, faz um leasing no Chromebook, paga uma assinatura. Esse Chromebook ele é dado para cada aluno no começo do ano. Ele é totalmente suportado pela Lenovo. Caso dê qualquer problema, ele é trocado. E todo o material didático e o plural já estão incluídos no Chromebook. Então, mudamos o modelo de negócio, né? Virou praticamente o Netflix da educação, e todos os alunos tinham um computador bom o suficiente para isso. A gente não acha que, se você deixar a cargo dos pais, isso pode ser uma coisa desigual, né? Tem alunos que vão ter um device melhor, e outros vão ter um device pior, e que no final todos os alunos eles têm que ter uma coisa igualitária, né? Eles têm que ter o mesmo device para poder consumir o conteúdo de forma concreta, né? Certo. E deu tão certo que acabamos criando um unicórnio dentro da Somos. Foi feito vários estudos, né? Aí começam os bancos a trabalhar em cima. O Plural e a Somos tinham tanto sucesso dentro do Brasil que resolvemos abrir as ações da Somos na Nasdaq. E aí eu orgulho de fazer parte da equipe que fez isso acontecer, e eu orgulho também de ter aparecido no telão da Nasdaq lá na Times Square, quando houve o IPO em julho do ano passado. A empresa chegou a valer $2 bilhões, que é coisa de 8 a 10 bilhões de reais, aí, dependendo do câmbio. E aí a brincadeira que a gente faz, que o plural ele é tão importante para isso, que a gente acha, e muita gente acha, que ele faz parte de metade desse valuation aí da Somos. E então criamos um unicórnio assim, da educação, foi muito legal. Aí agora um pouco de futuro. Gustavo, você quer que eu continue? Quer falar um pouquinho? Como é que você... Eu acho, talvez a gente já possa fazer algumas perguntas, Luiz, para fazer uma quebra. Eu
o seu presente e algumas perguntas aqui que já surgiram. Uma Tá. delas, né, quer dizer, eu acho que a pandemia ela serve muito de base de aprendizado, né? É óbvio que quando Sim. vocês tiveram o salto que vocês tiveram em termos de quantidade de usuários, né? Não é dobrar, não é triplicar, é quintuplicar e com, não sei nem como é que fala, 250 vezes crescimento de interação, Também não sei. que também implica num... Qual é o grande aprendizado que você leva da pandemia, Luiz? Bom, o grande é difícil. Eu vou ter alguns aprendizados. Equipe. Se você não tem uma equipe boa, pessoas boas do seu lado, você não vai conseguir passar por nenhuma crise, muito menos por uma crise do tamanho dessa. Isso foi praticamente o ensinamento que eu acho que só pessoas que passaram por guerra podem aprender. Todo mundo na trincheira, né, fazendo até a analogia, todo mundo na trincheira, cada um pensando no bem comum e todos trabalhando em prol do objetivo que era fazer o plural suportar esse crescimento, o que não foi fácil, isso tecnicamente nem negocialmente não foi fácil, negocialmente porque todas as licenças que a gente tinha de plataformas que a gente usava tiveram que ser renegociadas, como acho que todas as empresas no mundo tiveram que fazer, mas pensando, por exemplo, a gente usa a Amazon como provedor de serviço. O uso, quando triplica ou quadriplica o uso de alguma coisa, ele triplica ou quadriplica o custo também. E o dólar estava aumentando. Então, no final, o custo que é em dólar e aumentando 3, 4, 5 vezes, isso tinha que ser renegociado de alguma forma. E a Amazon entrou em cena, nos ajudou bastante nessa parte. A outra parte é a parte técnica mesmo, né? Como é que você coloca uma plataforma que estava pensada para 300, 400 mil alunos para 1,5 milhão? A gente deu uma certa sorte de já ter pensado nisso no passado, porque já achava que o plural poderia crescer a qualquer momento, mas óbvio que batemos em várias dessas barreiras no meio do caminho, nessas primeiras 3 semanas, aí pós volta às aulas das escolas, e quando você pensa que todas as escolas começam a aula no mesmo minuto, isso chega nos servidores como uma avalanche. Então, você já tinha que fazer todos os testes todo mundo acordava às 6 horas da manhã para já fazer os testes começo das aulas, já fazia os scalings necessários que não eram automáticos e todo mundo trabalhando em conjunto para chegar num objetivo comum. E a segunda coisa a gente teve que fazer muito vídeo, muita ligação e muito curso para os professores. O aprendizado que a gente teve com a pandemia foi a transformação digital passa pelos professores. Não tem como a gente bypassar, né? Ultrapassar ou deixá-los de lado disso, da tecnologia e do processo, porque são eles que estão na linha de frente com os alunos. Então, se eles não forem capacitados, nós não temos uma EdTech, não adianta. Então, muito do nosso esforço durante a pandemia, começo da pandemia e até hoje, foi de criar meios de ensinar os professores a fazerem o melhor uso da plataforma e das tecnologias. Então, são os 2 ensinamentos que eu consigo pensar. Assim. Perfeito. Fazer 2 perguntas também, uma do Marco Antônio Horta. Na sua opinião, Luiz, empresas como a Somos e a Arco poderão algum dia beneficiar, de alguma forma, a educação da rede pública? Ótima pergunta, obrigado. A Somos, quando foi criada do jeito que ela foi colocada no Nasdaq, ela foi criada de uma maneira que ela não pode entrar no ensino público, porque o ensino público ficou com uma outra empresa que foi quebrada chamada Saber. Mas, por exemplo, é uma vontade muito grande minha, dos meus sócios, de usar as tecnologias que a gente cria no mundo privado para as redes públicas. 2 coisas que acontecem. Uma, o ensino público ele é regido por várias regras. Uma das regras que rege o ensino público é que todos os conteúdos eles passam por um Programa Nacional de Livro Didático, PNLD, que é como se fosse uma grande compra de livros pelo governo federal para todas as escolas
públicas. E uma das regras dessa PNLD é que as empresas só podem entregar o que foi pedido no edital. Então, mesmo que eu quisesse dar coisas, eu não posso como empresa, né? É uma regra. Então, uma das coisas que a gente gostaria de ter feito e não conseguiu foi vamos dar o plural como parte do livro didático que a Somos oferta para o ensino público, e não podia. Então, é uma coisa de regulação que tem que ser mudado nesse caso, e aí o governo ele pode comprar de empresas privadas livros, ele poderia também comprar soluções desse tipo, né? Ou pode ser da Arco, pode ser da Somos, pode ser das duas, pode ser uma única que tenha dos dois. O governo ele consegue fazer tecnologia, mas assim, acho que a única tecnologia que funciona super bem no governo é o imposto de renda, né? O programa de imposto de renda funciona perfeitamente. Se tivesse a mesma vontade de fazer um programa de um plural público, acho que ele seria feito. Mas bem, sem digressão. Capacidade, eu acho que o país tem, né? Talvez Exato. falte prioridade. Exato. Agora, Não, então, é só para finalizar, a gente chegou a fazer um programa legal que foi uma parceria com o Telecurso. Então, o Plural ele é hoje ofertado junto com o Telecurso, aquele telecurso que todo mundo conhece, né, da Fundação Roberto Marinho, e ele é ofertado em conjunto com o Telecurso de graça para todos os alunos da rede do Telecurso. Então, tem um programa muito legal na Favela da Maré, que usa para o EJA, né, que é Ensino de Jovens e Adultos, usando o material do Telecurso, ele usa o Plural como forma de tirar dúvidas, e a gente chegou, inclusive, a tirar dúvidas dos tutores, né, professores que estavam na rede da Maré lá para ensinar, e eles, às vezes, não tinham dúvidas que eram respondidas pelos nossos tutores. Foi um projeto bem legal. A gente consegue fazer, é só ter, na verdade, o governo ajudando a fazer a regulação disso de forma correta. Com certeza. Deixa eu somar duas perguntas, até uma da Carla e uma da Mariana. Obrigado, Carla e Mariana. A Carla fala que a pandemia trouxe para a gente, talvez, a participação dos pais nas salas de aula, né? Então, como você enxerga esse desafio? E um segundo desafio também que a pandemia trouxe, até por essa necessidade de inclusão e pela quantidade de alunos envolvidos, o que na sua opinião, está sendo feito de inovador para incluir jovens com dificuldade de acesso à internet e que só possuem smartphones de entrada? Então, o papel do jovem, o papel de muitas vezes na ponta, o limite da tecnologia para quem está precisando acessar um material de qualidade. Sim, não, perfeito. São ótimas perguntas. Vamos ver, eu vou começar pelo dos pais. Eu sou impactado pessoalmente nisso também, não é uma coisa... eu acho que é uma coisa que permeia todas as faixas da sociedade, o que fazemos com as crianças em casa durante a aula online. É um desafio que não tem resposta boa. A gente, todo dia na Somos, e agora fora da Somos também penso nisso, a união do ensino, né? Porque antigamente ele estava muito mais como terceirizado para a escola, agora com os pais em casa, traz muito trabalho para os pais que não são preparados para isso, né? Então, isso, no final, virou um ponto de estresse para todo mundo. Eu acho que todas as escolas e empresas estão pensando em trazer o pai mais para perto disso, apesar de ele não ter tempo para isso. O que a gente fez na Somos, na época, foi criar conteúdo para que os pais pudessem auxiliar as escolas nisso. E muitos professores trouxeram isso. Essa parte foi legal da pandemia também, é que os professores criaram redes de comunicação com a gente e entre eles para colocar as melhores práticas, e as melhores práticas traziam também melhores práticas para os pais, não eram só para os professores. Então, é uma das coisas que dá para mitigar um pouco dessa dificuldade que foi criada, né, para os pais em casa. Não sei se isso responde bem a pergunta, mas eu acho que a resposta principal é que não tem uma solução boa. Isso vai demorar Continua sendo um desafio. Vai demorar um tempinho para a gente achar um caminho do meio aí na educação em casa. A segunda, sobre acesso, uma das coisas que batalhamos muito dentro da Somos, até de forma corporativa, mas até era trabalhar com o governo e com as operadoras de celular, principalmente, uma forma de aumentar
o acesso de todos, né, com o celular, porque, em princípio, todos têm celular, assim, a maior parte tem celular de alguma forma, porque o celular virou meio ferramenta de trabalho para todo mundo, até gente que você nem imagina que tem um celular às vezes melhor que o seu, mas a conexão é cara, continua sendo cara, mesmo para quem tem celular bom. Então, a conexão é uma coisa que o governo consegue ditar, né, para falar que alguns sites, alguns serviços de educação, por exemplo, tenham tráfego liberado. Isso foi feito na Secretaria de São Paulo, se não me engano, Secretaria do Paraná, para algumas das plataformas que foram criadas durante a pandemia, e isso ajuda um pouco. Não exime o problema de falta de devices para famílias que tem 2, 3 alunos em casa e às vezes tem um celular só. Isso não tem o que fazer. Eu acho que daí começa a entrar numa política pública mesmo, que o que fazer com os alunos quando o livro só não é mais o suficiente, né? Eles têm um programa nacional de livro didático para comprar livro didático, vai acabar tendo que entrar na política pública uma compra de devices para os alunos também. Eu acho que não foge disso. Isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião da SOMS, mas acho que seria uma forma de diminuir um pouco essa barreira, né, que existe entre alunos e entre alunos do particular e do público, né? No aluno particular é muito mais simples. Você normalmente tem 2, 3, 4 devices em casa e às vezes telefones maneiríssimos, muito melhores do que a maior parte de nós temos. E aí isso se resolve, mas eu sei que na família dos menos abastados isso não é uma realidade, não tem como. Com certeza. Já vou te fazer uma pergunta, mas para te convidar a continuar a apresentação. Tá, beleza. Se você fosse um jovem empreendedor, em qual oportunidade ou desafio você mergulharia? Então, eu sou praticamente muito suspeito, né, de falar que eu amo a educação. Acho que eu encontrei na educação e tecnologia o lugar onde eu me sinto mais confortável e mais feliz, assim, né, de ver o resultado. Quando você vê o produto que você criou na mão dos alunos e eles falam tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no TikTok agora, o quanto isso ajudou a estudar para a prova, a passar no vestibular, a passar no Enem, a entrar na faculdade, isso é uma coisa tão edificante que eu não consigo me ver trabalhando com outra coisa. Então, eu sou completamente suspeito, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, de falar que a educação e tecnologia são coisas que ainda precisam de muita gente boa para desenvolver soluções. Então, eu vou aproveitar, né, já que você jogou a bola para cima, e falar um pouco de futuro. O que a gente vê hoje, eu e meus sócios, na Square, né? Eu saí da Somos no começo do ano, que eu acho que meu ciclo lá se fechou, né, com esse IPO e com esse sucesso cultural, e aí pensando em fazer uma mudança nesse mundo de EdTech, que tem muita EdTech no mercado que não consegue chegar nas escolas, e a gente, na verdade, gostaria de criar um ecossistema dessas tecnologias relacionadas à educação para criar o que a gente chama de inteligência amplificada, ao invés de você ficar pensando só em inteligência artificial, que é o comum do IA, né, do AI, que a gente quer uma inteligência amplificada, porque a gente acredita que o professor ele não tem que ser um super-homem ou uma Mulher Maravilha. Ele, na verdade, ele tem que ser mais como o Batman ou o Homem de Ferro, que ele tem tecnologias que ajudam o professor a dar uma aula melhor e a ensinar o aluno. Ele não precisa ser um super-homem que tem superpoderes. Ele, na verdade, ele precisa de ferramentas. E é isso que a gente está querendo criar ou fomentar com essa holding que é chamada de Square, investindo em empresas ou criando empresas do zero para que isso aconteça. Então, a gente vai criar isso usando todas as partes de digital technologies, usando mídia, usando machine learning, usando natural language processing, né, que é você processar a linguagem natural,
E o principal da nossa empresa, além de tecnologia, né, é usar a ciência da educação como parte da criação de produtos. A gente acredita que a educação foi sempre baseada em mitos. Isso funciona, isso não funciona. Eu sei que isso funciona porque eu dou aula há 30 anos. Eu sei que isso funciona porque Piaget disse que era assim. Isso num mundo onde a gente tem tantos jeitos de criar, de coletar dados e evidências, a gente não consegue mais ver isso e ficar parado. Então, a ideia da Square é fomentar também a ciência da educação e trazê-la para a sala de aula. Então, essa missão, a gente somos 4 sócios da Square, que é o Alex Pinheiro, o Ricardo, que eram diretores da Somos Educação, e eu e Reinaldo, que somos da parte de tecnologia, que fizemos o plural praticamente do zero, e saímos juntos também. O Reinaldo, por exemplo, eu conheci no primeiro dia de PUC, e trabalho com ele até hoje. Então, mais uma ligação com a PUC aí, que é super importante, é como os colegas da PUC acabam virando parceiros para a vida, assim, né? A gente tem um timeline, eu vou pular esse aqui, que é um timeline que eu falei mais ou menos, e a gente tem como parceria aí nosso presidente do conselho, o Jonas Gomes, que ele é conhecido na PUC e no mundo do IMPA, né, porque ele foi uma das pessoas que criou toda a parte de computação gráfica do IMPA, criou o RNP lá atrás, o backbone da empresa brasileira, foi um dos primeiros investidores da educação. Então, a gente que trabalha com ele é impressionante como ele consegue criar coisas nessa área de educação e ciência de educação para a gente fazer. A nossa ideia é criar um technology stack, né, um stack de tecnologia, um conjunto de tecnologias para ajudar uma escola. Isso aqui seria o que a gente considera uma escola, o que precisa, né, para ter uma escola, e a gente entraria aqui para poder ajudar todas as escolas. E aqui seria o slide mais importante do que a gente imagina para a educação e tecnologia, todo o currículo e conteúdo tem que ser o que a gente chama de born digital, né? Ele tem que ser criado digitalmente. Hoje, todas as empresas de educação praticamente trabalham com coisas analógicas digitalizadas, ou seja, ela é criada primeiro no Word e gera um livro, e isso é digitalizado e colocado em plataformas. Isso inclui a Somos, que está caminhando já para que isso não aconteça, mas como o modelo de negócio é baseado em livros, normalmente é muito difícil uma empresa matar o negócio que já funciona e colocar uma coisa totalmente nova no lugar. Então, o que a gente acredita é que criar conteúdo do zero digitalmente faz muito mais sentido para todos todos os pontos do caminho. E a gente já pensaria em criar um conteúdo já em cima de todas as bases curriculares, tem tanto o BNCC, Base Comum Curricular Nova do Brasil, usando os currículos do mundiais, como o CORE dos Estados Unidos, o IB, que é o são International Schools do mundo, e aí a gente cria esse conteúdo já pensando em como ele vai ser avaliado, porque essa é outra coisa que não é normal, você cria conteúdo, às vezes, é o conteúdo expositivo, que a gente chama de conteúdo escrito, currículo escrito. Cria-se o livro, e aí alguém vai ter que pensar como é que eu avalio agora o aluno que ele aprendeu isso. E isso a gente acha que tem que ser feito ao mesmo tempo que o currículo escrito, porque não faz muito sentido você ter que depois criar de novo alguma coisa para saber o que o aluno aprendeu, se o currículo que foi escrito não estava pensando nisso antes. E chegamos no final no que a gente considera o suprassumo, que é o currículo ensinado. É o que a gente gera como conteúdo Born Digital, é o currículo que é criado já para saber como ele é avaliado e como a gente consegue provar que esse conteúdo está ensinado. E como é que você prova que o conteúdo está ensinado? Tem duas maneiras. Uma é dando provas, né? É o assessment, é a avaliação. A outra é o que a gente quer fazer, que é o Science of Learning, né? Que é o ciência do aprendizado. Hoje a gente tem dezenas de anos de pesquisa em neurociência que não foram ainda aplicados à educação. E a gente está trazendo isso, começou a fazer isso na Somos também, mas agora, como o Square está trazendo isso de forma mais forte para as soluções que a gente está criando.
trazendo neurocientistas, fazendo as pesquisas de neurociência para que isso aconteça. Aí pensando tanto na psicofisiologia da aprendizagem, já explico o que é isso, que é um conceito bizarro, as pesquisas de neurociência da aprendizagem também, e como a gente faz avaliações cognitivas e como é que a gente forma os professores para usar essas tecnologias novas, né? A psicofisiologia da aprendizagem é como é que a gente mede o que está no cérebro do aluno, o que está acontecendo enquanto ele aprende. E a gente já consegue ver isso. Então, a gente pegou e fez alguns experimentos na Somos e agora fora da Somos, em que a gente consegue ver com o EEG, né, que é um eletroencefalograma, e com um eye tracking, né, que é um tracking do olho do aluno, para ver o que ele está lendo, onde ele está lendo, onde é que ele está parando, e como o cérebro dele se comporta. E a gente consegue medir onde o aluno está olhando de um vídeo, por exemplo. Aqui foi um experimento que fizemos com um vídeo educacional para ver o que desse vídeo chamava mais atenção e quando que tinha pontos de atenção nesses vídeos, tanto de uma aula gravada quanto de um vídeo aqui. E aí tem os pontos de memorização que você consegue ver especificamente no eletroencefalograma, que é impressionante quando você chega no final e vê que, às vezes, uma técnica simples, tipo colocar uma animação em que tem um texto explicando, um som batendo ao mesmo tempo e uma animação, uma imagem, isso faz com que o pico de memorização aconteça. E aí, com isso, você consegue pensar em conteúdos novos criados a partir desse aprendizado, né, da psicologia da aprendizagem. Outra coisa que a gente usou, que aí é mais legal de experimentar, porque aí você consegue fazer em sala de aula e não no laboratório, é usar headbands que já existem até comercialmente, que fazem um papel de eletroencefalograma para medir a atenção do aluno. E aí, durante uma aula, que foi feita, inclusive, usando o Chromebook que eu mencionei mais cedo, e que foi numa caixa super legal com o headband para os alunos em casa. Durante a pandemia, fizemos esse experimento em que fizemos aula online e pegamos a medida de atenção dos alunos para a gente verificar quais das técnicas que os professores estavam usando davam um pico de atenção ou vale de atenção. Por exemplo, coisas que conseguem que a gente pode evitar, por exemplo, ou até aquele conceito que acho que muita gente já ouviu falar, que é o que acontece, quanto tempo que um aluno consegue ficar focando numa aula, que normalmente é 8 minutos, 10 minutos. Então, a cada 8, 10 minutos, 15 minutos, você tem que mudar o jeito de dar aula, porque o aluno já se dispersou. Então, isso é uma maneira legal de você saber que o aluno está prestando atenção e é uma maneira legal de ensinar para o professor como que ele deve dar a aula para que para que a memória seja ativada e o aprendizado aconteça. A outra coisa que a gente está trabalhando muito é como é que você avalia um aluno sem ser através de perguntas e respostas. Tem um jeito que a gente descobriu, através de pesquisas já publicadas e já com toda a ciência baseada em evidências mesmo, de você fazer uma avaliação cognitiva baseada em textos que foram ou falados ou escritos por usuários, por alunos. E aí, através do que ele escreveu, você saber se ele está com uma parte cognitiva bem desenvolvida ou não. E aí a gente consegue fazer o equivalente do que é um raio-x para o médico. Daí isso do professor. Falar, eu estou vendo que o aluno está aprendendo ou não está aprendendo aquele assunto específico através desse raio-x, entre aspas, que é o que a gente está criando aqui. Aí só o porquê que a educação também é legal. A educação no Brasil e no mundo é um mercado gigantesco, né? Um mercado bilionário. A gente viu pela própria IPO da Nasdaq da Vasta, que é a empresa que no final é a dona da Somos, que chegou a 8 bilhões de reais. Aí a Arco também abriu 1 ano, 2 anos antes a IPO e aí começou a comprar outras empresas, comprou a Escola de Inteligência, que é uma empresa de educação socioemocional, por 1 bilhão, e assim sucessivamente. Há vários casos, até eu coloco outros aqui, mas é um mercado gigantesco que pode ser muito
proveitoso para novos empreendedores. E como eu falei ali na parte da Square, a gente está muito interessado em saber o que vai vir no futuro desses empreendedores. Então, gostaria muito, inclusive, de conhecer pessoas com ideias e com empresas nesse sentido, para a gente ajudar a melhorar a educação no Brasil e no mundo, quem sabe. Acho que eu termino por aqui a apresentação. Aí vamos agora aberto para perguntas aí. Várias perguntas já, Luiz, e talvez um ponto que eu particularmente queria destacar, talvez fazendo um grande resumo, o quanto que é importante dentro de uma trajetória profissional o estabelecimento de parcerias, né? Claramente, o seu parceiro sócio que você encontrou na PUC, isso é um dos grandes ativos que a gente tem, que são os relacionamentos internos que a universidade acaba proporcionando, né? Obviamente, Sim. Em tempo de pandemia, a parceria com outras empresas e modelos de negócio. E óbvio que dentro de uma jornada de crescimento, você vai precisar de um parceiro de investimento com capital para que possa comprar junto com você o risco. Eu queria talvez fazer essa síntese e dizer o quanto eu estou impressionado com essa parte final e motivado, inclusive, para mergulhar um pouco nesse cruzamento de ciências, né? Neurociência com a própria tecnologia da informação, com a própria o termo que você usou, ciência da educação, né? Eu acho que é uma área muito promissora, com muito o que fazer ainda. E aí eu vou fazer, a gente tem mais uns 5 minutinhos, eu vou puxar mais algumas perguntas finais, alguns comentários. A Marília Martins te provocou um pouco, Luiz, no pensar um pouco do sair do digital. A gente está numa época de transição, de pandemia, que a gente está no digital talvez por falta de opção, né? Claro. Quando a opção voltar, ou quando o presencial voltar, né? Quer dizer, como é que você enxerga o legado dessa experiência, né? E como, na sua visão, vai se concretizar o que tanto a gente discute como ensino híbrido? Tentei fazer uma interpretação, Marília, só para dar uma dinâmica. Ficou ótima a interpretação. Não sei qual foi a pergunta original, mas ficou ótima a interpretação. Foi nessa linha. Ela brincou um pouco da questão da didática digital e a entrega, por exemplo, de um kit prático de experimentação na casa do estudante, né? Uma mistura então, até chegando nesse ponto específico, né, a pandemia ela trouxe uma coisa que a gente não esperava nunca, que seria o conceito de todo mundo ir para o online automaticamente ao mesmo tempo, né? Isso era assim, impensável antes de ter esse acontecimento. A gente sempre pensou que o ensino híbrido seria uma realidade, mas que demoraria pelo menos uns 5 anos para que isso fosse aumentando. Então, os 5 anos foram para 3 semanas, né? A gente conseguiu ter um aprendizado aí enorme em pouco tempo. Mas a gente eu acredito pessoalmente, que quando voltar a aula presencial, a aula presencial vai tomar o espaço dela de novo, que eu acho que ele tem o seu valor, muito valor, né, de contato pessoal. O ensino ao vivo é interessante, mas o conceito de você conseguir passar conteúdo pela parte digital e conseguir aumentar a interação e discussão sobre o assunto na sala de aula, ela vai continuar. Pelo menos, ela vai continuar mais do que era antes da pandemia. É o conceito daquele do flipped classroom, né, do conceito da sala de aula invertida. Isso é uma coisa que não tem como fugir, porque eu participei de aulas de método socrático, que é um método muito comum em universidade americana, e é impressionante como dá muito mais trabalho para o professor, bizarramente mais trabalho para o professor, mas dá muito mais trabalho para o aluno também, e é impressionante o quanto se aprende com isso. É muito mais edificante educacionalmente, né, do que você aprender numa aula expositiva. A aula expositiva é uma coisa que YouTube ou equivalente te resolve. E, às vezes, você consegue ter vídeos melhores, com professores melhores, explicando aquele assunto do que o professor consegue. E eu vejo isso na sala de aula de hoje. Tem muitos professores que estão usando, tanto no plural quanto fora do plural, o conceito de mandar para os alunos: vejam esses 3 ou 4 vídeos e a gente vai falar desse assunto na aula. E aí fala do assunto na aula com mais propriedade.
Agora, tem coisas que você não tem como eliminar o físico. Por exemplo, o conceito do maker, né, que eu acho que é o STEM, né, que é o Science, Technology, Engineering e Mathematics. Você não tem como fugir do mundo físico. Tem coisas que você tem que fazer no mundo físico. E aí existem tanto o conceito de você mandar kits para as casas dos alunos, eu conheço várias dessas iniciativas que dá para fazer, ou até de serem parte do material didático do aluno no começo do ano, colocar isso como parte do material, você ter a parte de maker e a parte física, que pode ficar em casa ou pode ser feita em turnos dentro da escola, que assim, os laboratórios, as impressoras 3D, os cortadores a laser, que são tão usados nesse conceito, né, de maker, você não vai ter isso em casa, você vai ter que ter em centros únicos, porque o custo é muito grande. Então, acho que faz sentido ter... e eu acho que a gente chega no ensino híbrido quase como naturalmente, porque ele faz sentido. Não e aí, o maior problema que era o ensino híbrido, acho que era o professor não ter acesso à tecnologia ou não querer usar a tecnologia, a gente ganhou essa guerra já. Ele Sim. já sabe usar, ele já conhece, Sim. ele já vai aprender na faculdade dele a usar isso, porque isso faz parte agora do trabalho do professor. Talvez tenha uma provocação do próprio professor usar essa experiência para construir o seu futuro. E aí eu vou encaixar já com uma pergunta da Tatiana e uma pergunta e uma referência da Denise. A Tatiana pergunta para a gente um pouco da própria experiência que você falou do trazer o professor, capacitar o professor para usar a plataforma, né? Quais foram as maiores dificuldades que você percebeu ao longo dessa jornada e quanto tempo isso levou? E aí tem uma provocação também da Denise de Souza, Denise, obrigado. Se não seria o caso de vocês pensarem aí como grupo, né, de incluir escolas públicas e dar cursos para os professores, se vocês já pensaram nisso. Estou juntando as duas para a gente tentar... Tá. Eu respondendo a segunda antes da primeira, porque a segunda é até mais simples. Sim, acho que o conceito de tecnologia e educação tem que ser pensado sempre para a escola pública também. Eu não acho que a gente vai conseguir viver só de ensinar uma pequena parte da população. É onde o dinheiro está, infelizmente, mas a gente, como país, não pode deixar só uma parcela da população educada e deixar o resto da população sem haver navios, né? Então, sim, a ideia sempre é colocar os professores do ensino público nesse mundo da tecnologia. Os cursos que a Somos dava na plataforma de ensino de professores eram gratuitos em muitos dos casos, então não era só para as escolas parceiras, podiam ser usados por professores da escola pública, mas eu acho que assim, tem muita informação que vai ser disponibilizada de agora em diante para o professor da escola pública também, porque o professor da escola pública vai usar as mesmas ferramentas que o pessoal da escola privada, que é o Google Classroom, o Microsoft Meet, os sites online. Eu tenho um grande amigo meu que é professor do Pedro II, que é uma escola do Rio, não sei se todo mundo conhece, que é uma escola federal. Ele começou a fazer vídeos por conta própria, mostrando como usar algumas ferramentas digitais para dar aulas melhores, para criar quizzes no meio da aula digital. E aí eu falei com ele, vamos criar alguma coisa em conjunto para poder mostrar isso para mais professores, porque no final tem muita informação disponível, só não tem uma curadoria para isso. Agora, o maior desafio, na verdade, disso tudo, né, respondendo a primeira pergunta, é a disparidade entre professores que são aí o born digital mesmo, né, uma pessoa que já nasceu no mundo digital, e os professores que não têm uma versatilidade no computador, não conseguem mexer no computador da maneira correta. Então, a parte de UX, né, User Experience dos sites, dos programas, das soluções tem que ser muito bem pensado para que professores mais velhos e com menos, como é que eu posso dizer, menos educação digital, digamos, não consiga usar a plataforma e consiga educar, porque a gente chegou a ver alguns casos até são engraçados, mas tristes, né, de professores mais velhos que não conseguiam usar o Zoom, não conseguiam usar o Google Meet e aí se frustrava, né, o professor, mas aí até os alunos começavam a tentar ajudar o professor para poder dar certo.
Agora, não foge de também ter que fazer muita capacitação de professores, tem que ser continuamente melhorada a capacitação de professores para as ferramentas digitais, porque isso é realidade agora. Não tem como você sair da faculdade, sair do ensino lá de pedagogia, sem você ter passado pelo menos por umas 2 ou 3 ferramentas e começar a ter um pensamento digital, né? Como usar ferramentas para criar conteúdo, para curadoria de conteúdo, até a gente chegou a pensar na Somos, até tipo a universidade plural, que tipo, use plural para isso, para aquilo e tal. Então, cada plataforma vai ter a sua, mas eu acho que a gente conseguiria ter uma classe de professores muito mais empoderada, né? E com as ferramentas lá, virar o homem de ferro de verdade da educação. Perfeito. 2 perguntas para a gente encerrar. A primeira tem a ver com uma dúvida do Rafael Moraes. Como é que você definiria a Square? Seria um fundo de venture capital, uma venture builder, uma aceleradora? Como você definiria? Então, ela é uma holding, mas é uma venture builder e um fundo de investimento. Então, Na realidade, a um missão pouquinho de cada uma das colocações dele. Ela só não é uma aceleradora, porque o CEO da Square, que é o Alex, ele detesta o conceito de aceleradora, porque ele falando assim, se você precisa de um acelerador, é porque o seu produto está ruim. Na verdade, normalmente a aceleração ela vem naturalmente. A gente não pensa que acelerar um negócio vai melhorar o negócio, né? Ele consegue normalmente fazer por conta própria isso, mas é um fundo de investimento. O conceito da Square, na verdade, ele é um fundo de investimento com um conceito de smart money, né? Que é um dinheiro que vem com inteligência. A gente tem uma equipe que já fez vários produtos digitais na história, já fez vários produtos de sucesso na história, com escala. O Plural é um deles, é o maior deles, mas é um deles. E a ideia é que tanto nós 4 da Square quanto o Jonas como investidor principal, trazemos para a mesa não só dinheiro, que dinheiro acho que muita gente tem para dar, mas a gente traz o expertise e a experiência de criar empresas digitais do zero, criar empresas digitais, levar empresas digitais do 0 para o 1 e do 1 para 1 milhão também. Então, a gente a ideia da Square, quando virar um parceiro de uma empresa, né, um investimento na empresa, é que dentro do conceito da Square é entrar, por exemplo, eu e Reinaldo, que são as pessoas técnicas, dentro do cerne da tecnologia da empresa para ver como é que está os técnicos de tecnologia, como fazer os melhores usos das clouds públicas, o Amazon, Google, AWS, Google e Microsoft, por exemplo. A parte de ciência da educação, a gente quer permear todas as empresas, digamos que uma empresa de EdTech está fazendo uma coisa de avaliação, né? E a gente pode trazer a parte de ciência para ela também. Então, a ideia é o smart money, né? É o conceito de você trazer também o expertise e não só o dinheiro. Claro, super fundamental, e a própria trajetória e experiência de vocês faz muita diferença. E para fechar as perguntas, talvez uma provocação para você. Tá. Na sua opinião, como é que a neurociência pode impulsionar a criatividade? Tá. Esse é uma dificuldade. Essa é uma prévia que a Marília já está te provocando para uma segunda rodada nossa. Não, você perfeito. traga uma linha de pensamento nessa direção. Claro. Porque uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, que é o conceito do STEM, que é justamente o que traz o pensamento criativo. Tem vários lugares que usam o STEAM, que coloca artes no meio desse acrônimo, né? E é onde a gente fomenta normalmente a criatividade do aluno. Tem a parte do conteúdo, né? Matemática, física, química, que a gente, como eu, por exemplo, estudei numa escola totalmente tradicional e que jogava conteúdo para a gente pegava e o que conseguia segurar, você colocava na prova e ganhava essa nota. O que a gente vê hoje, principalmente com essas iniciativas de criatividade em sala de aula, a gente conseguir fazer projetos em conjunto com outros alunos e criar. Eu participei de várias aulas, eu presenciei isso em salas de aula maker bem feitas,
você vê os olhos das crianças brilhando e criando coisas do zero, e às vezes só pedindo alguma opinião do professor, mas fazendo isso do zero. Agora, como é que a neurociência entra em conjunto com isso? A gente ainda não pediu. A gente, na verdade, está ainda engatinhando nessa parte de criatividade e ciência, porque é uma coisa que a gente não sabe como medir ainda, né? Como é que você mede quando a pessoa é criativa ou não? Você consegue medir atenção, você consegue medir cognição. Agora, a criatividade é uma coisa que eu acho que é difícil até de definir o que é. Então, o que a gente pensa vamos usar o que está sendo mais pesquisado, que é como criar projetos seria project-based learning, né, baseado em projetos, aprendizado baseado em projetos e aprendizado baseado em inquiry, né, em perguntas, e trazer isso para a sala de aula. E aí, com a neurociência, a gente vai atrás para ver se a gente vai conseguir medir isso. Mas confesso que é uma coisa complicada de medir. Uma provocação da Marília para próximos bate-papos que com certeza a gente vai ter. Eu queria, na verdade, fazer um breve agradecimento ao Luiz. Depois eu vou convidar o Juan a convidar o Ricardo Lagares, presidente da Associação dos Antigos Alunos, para fazer o encerramento. Então, em nome da PUC, Luiz, seja sempre bem-vindo de volta. Agora é um campus virtual, mas futuramente é um campus presencial. Fomos contemporâneos de PUC, então é uma honra estar recebendo você aqui hoje. E eu queria, na verdade, agora convidar o Ricardo Lagares para falar as palavras finais, fazer os agradecimentos finais. A apresentação foi ótima, o pessoal super, super engajado, motivado. Depois eu vou até te encaminhar alguns comentários. Agradeço a todos que participaram, que estiveram aqui a gente hoje. E esse vídeo vai estar disponível na plataforma ECOA para consumo sob demanda no segundo momento. Então, passo a palavra para o Ricardo Lagares. Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Primeiramente, agradecer, né, a parceria que a gente tem com você, né, Gustavo, que tem sido um sucesso aí durante muito tempo, né, do ECOA, o Rio, o IAG também, o CCE. Agradecer ao segundo Gustavo, né, Luiz Gustavo também, Gustavo, pela brilhante palestra e como ex-aluno é um prazer tê-lo aqui, né, de volta, né, à tela digital aqui do campus digital, né, o fundo de tela ali do Gustavo consegue mostrar um pouquinho do campus inesquecível, né, nas nossas mentes. E faço um convite, quando tudo estiver normalizado, você fazer uma visita física a nós aí, e a gente poder conversar e passear um pouquinho pelo campus, né, que bate uma nostalgia boa, né? E aí eu queria comentar, Gustavo, que o Jonas, que, né, também está junto com vocês, foi uma das primeiras pessoas, né, esse mundo é pequeno, né, que eu conversei sobre o endowment, né? Agora a gente tem um endowment na PUC, né? Sim. E ele foi um idealizador do endowment no IMPA, né? Ele teve uma ideia brilhante. Eu conversei no início da ideia para a PUC com ele bastante, ele me deu algumas dicas. É uma pessoa que a gente tem grande apreço por ele. Queria até ver se a gente marcava uma conversa, eu, você e ele, para te atualizar sobre o endowment na PUC, que a associação virou a gestora do endowment da PUC. Nós estamos nessa caminhada, buscando bolsas para alunos, né, porque a pandemia também trouxe uma situação, né, que a gente tem tentado ajudar a PUC nessa missão, né, de angariar recursos para as bolsas. Seria muito interessante conversar com vocês dois para trocar uma ideia. Perfeito. Enfim, isso num segundo momento. E agradecer a todos os presentes e que outros virão por aí, né, Gustavo? Já estamos preparando... Com certeza. Tem uma jornada muito bacana. Eu acho que o Luiz conseguiu abrilhantar a inauguração desse primeiro semestre, né? Eu já estou até um pouco desconectado dessa coisa de pandemia. Se a gente está no terceiro trimestre da pandemia, eu acho que essa aqui é a nossa realidade atual, mas muito feliz por esse encontro. Mais uma vez, Luiz Gustavo, super obrigado, muito bacana. A gente vai ecoar essa mensagem pelas redes da PUC e fazer com que, na verdade, a sua contribuição chegue, a sua mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então, com essas palavras, eu agradeço e digo boa noite a todos, tudo de bom, pessoal. Obrigado, gente. Muita saúde. E, Luiz, seja sempre bem-vindo à PUC, como a gente já falou mais de uma vez. Obrigado. Tá? Obrigado, um abraço gente. A todos. Até logo.